que apoia e cai pela direita e sacou do time. Ele tirou o Guga, lateral direito, meteu o Gabriel jogando por ali. Então é isso que eu estou dizendo, ele foi castigado, não estou dizendo que por isso ele sofreu o gol. Ele foi castigado porque exatamente onde foi inoperante no primeiro tempo, dali também nasceu o gol, é isso que eu estou falando. Mas depois eu complementei dizendo que a falha para mim foi total do Júnior Alonso. Foi isso que eu falei. Então, é porque eu recebi algumas mensagens aqui, pelo menos umas 4 ou 5, então, para deixar bem claro, foi isso que eu falei, lado direito da defesa atleticana, de onde nasceu o gol, a cobrança de lateral, o cruzamento, tranquilo, e o Índio subir para cabecear no meio de 2 jogadores do Atlético e fazer 1-0, e depois dali acabou o jogo para o Goiás, se limitou a defender e defendeu-se, de certa forma, muito bem. Ah, mas e a bola na trave? Ah, mas o impedimento? Cara, isso é do jogo. Teve um impedimento e ali não conseguiu que aquele gol ali saísse por causa disso, tem que buscar outros. Ah, mas a trave e tal, pois é, né? Mas não altera, né? Se você ficar batendo na trave ali, ela não vai entrar. Então, é só para dizer que quando eu me refiro ao lado direito de defesa do Atlético, de onde nasceu o gol, pelo lado esquerdo de ataque do Goiás. Deixa eu chamar o Igor Pepe, que chega a partir de agora para atualizar as informações. Simbora, Iguinho, vamos falar mais, vamos dar vamos trazer aí, então, as notícias do Atlético. Será que tem alguma novidade depois da derrota? Alguém falou depois do jogo, além do São Paulo? Acho que não, né, Iguinho? Chega mais então, bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, pessoal. A derrota do Atlético na noite de ontem para o Goiás praticamente eliminou a possibilidade de título da equipe de Jorge Sampaoli. A partida marcou a volta de Diego Tardelli aos gramados. Ele ainda não havia entrado em campo sob o comando do treinador argentino e substituiu Eduardo Vargas aos 15 minutos do segundo tempo aproximadamente. Aliás, Vargas que não fez nada mais uma vez, diga-se de passagem. Vamos ouvir o que disse o técnico Jorge Sampaoli sobre esse confronto de ontem contra o Goiás. É um jogo muito difícil de poder explicar. En realidad, tuvimos el 85% del balón, convivimos todo el tiempo en campo rival y un time que solamente tuvo un tiro al arco nos termina ganando y nos con bastantes situaciones y no pudimos concretar. O Atlético só venceu dos 6 confrontos contra equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Por que esta dificuldade diante desses times? Básicamente porque no somos contundentes, porque los timis se fechan mucho atrás, no tenemos la capacidad de concreción que tivemos en otros juegos. Entonces, estos timis que juegan a una sola bola, por ahí encuentran uma possibilidade concreta e terminam dañando. O fato de perder muitos pontos para equipes que estão na parte de baixo da tabela, a questão é a seguinte: se falta repertório ofensivo ou confiança para o seu time? O repertório ofensivo é o que estamos buscando todo o tempo. Por aí, o hecho de que tener tanta gente volcada en ataque y que el rival en una jugada esporádica que nos convierta, teniendo solamente 15% de la pelota durante 90 minutos, es muy extraño. Entonces, seguramente tenemos que ver cómo hacemos para que estas cosas que nos están pasando não nos passem. Aí o Sampaoli tentando explicar o inexplicável. Próximo adversário do Atlético é o Fluminense, quarta que vem só no Rio de Janeiro. E o time perdeu o volante Jair, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Hoje os jogadores estão de folga e retomam amanhã os treinamentos no CT, visando este confronto contra o Flu. Amanhã também vai acontecer a apresentação do atacante Hulk na Cidade do Galo. O jogador chegou ontem a BH, veio no jatinho personalizado dele, aliás, está quebrado o Hulk, né? E hoje realiza a bateria de exames médicos. A entrevista está marcada para as 9h30 e a gente vai tentar trazer ao vivo ainda aqui no 98 Esporte um trecho dela, caso não atrase, evidentemente. E para fechar, sobre Nátio Fernandes, martelo ainda não está batido, a negociação segue, vai evoluindo, os termos do contrato estão sendo tramados e pode acontecer sim, a qualquer momento, rolar o fechamento e a vinda do Nátio Fernandes. E para a base, Erasmo Damiani deve mesmo ser o substituto de Júnior Chavre, desligado ontem da diretoria das categorias de base do Atlético. Bom, é isso, moçada, até amanhã.
Obrigado, Iguinho. Obrigado pelas informações. Enquanto o Igor falava aí, a gente atenciosamente ouvia, principalmente parte da coletiva. Eu achei ontem o Sampaoli na coletiva mal também, mal. O Sampaoli, veja bem, já falamos aqui, o Sampaoli não está livre de críticas, ele também erra. Eu acho que ontem ele deve ter notado que ele cometeu um erro muito grande, principalmente quando perguntado sobre a questão dos 3 zagueiros ali, a resposta dele não convenceu a ninguém, eu acho que nem ele próprio se convenceu daquilo. E a gente, o Christian, que é nosso teleouvinte, ele pegou um recorte de uma entrevista que o Fábio Santos nos concedeu no Arena, já faz um bom tempo, talvez deve ter sido no início de no final de 2019, eu não me lembro. Meio de 2019, mais ou menos. Acho que meados de 2019. O técnico ainda era o Rodrigo Santana. E nessa entrevista, nesse trecho que o Christian nos enviou aqui, o Fábio Santos fala que você precisa jogar com segurança. Você precisa, por vezes, ser um time defensivo. Você precisa, por vezes, jogar no contra-ataque. Mas é que não dá para ficar só no galo doido, só para cima e tal. Palavras do Fábio Santos, tá, gente? Não dá para você se arriscar e pegar a bola e ter a bola e ir para cima e dar espaço, porque vai perder os jogos, não tem segurança no sistema de jogo. Obviamente que o Fábio Santos não falou do Sampaoli, obviamente, mas ele falou da necessidade de ter uma sustentação defensiva em que às vezes é necessário você ficar lá atrás, com a bunda lá atrás. Só que ele disse, olha, a gente sabe que é mais seguro, mas o torcedor por vezes não gosta. E aí se você não consegue durante X jogos, durante um número X de jogos, vitórias, porque você jogou mais atrás, o torcedor já começa a pedir cabeça do treinador e vira... É uma loucura, cara, é uma loucura. O consenso é difícil, Vinícius Andrade, é difícil. Agora, o que nós falamos aqui no primeiro bloco, eu acho que vai muito ao encontro do que nós assistimos ontem, né? Por exemplo, o Vargas, mais um jogo que o Vargas foi figura decorativa em campo, mais um jogo em que o Goiás precisou de um ataque só para fazer um gol, ou seja, chegou uma vez, foi lá e numa bola aérea, num cruzamento, não foi um cruzamento, uma chuveirada, né? Aquilo foi uma chuveirada para a área e acabou saindo o gol. E mais uma vez o Sampaoli meio que inventando demais na saída e se dando mal mais uma vez. Ô Everton, eu acho que a gente estava falando aí de equilíbrio, né? A grande chave, o grande trunfo do futebol é encontrar o equilíbrio, independente da sua estratégia. O Sampaoli tem uma estratégia mais ofensiva, mas não adianta jogar todo mundo para cima do adversário e deixar a sua defesa exposta. Até quem tem uma estratégia mais defensiva, não adianta também apenas se defender e não fazer gols. Então, o equilíbrio é a chave de sucesso de qualquer clube, de qualquer equipe. O que eu vejo no Atlético, prepara as coletivas do Sampaoli em todas as derrotas, principalmente nesses jogos fora de casa. Pode pegar a coletiva de ontem contra o Goiás, a do Vasco, vamos pegar aí a do Bahia, a do Fortaleza. O discurso é muito parecido. É assim, jogamos praticamente o tempo todo no campo do adversário, o adversário chegou uma vez e fez o gol. Geralmente é esse o discurso. Fica parecendo que o Atlético é um time muito azarado, né? Porque sempre o adversário chega uma vez e faz o gol. Para mim não tem a ver com azar ou sorte. Isso é muito sintomático. Se acontecesse uma vez, ok, o futebol é um esporte maluco, o adversário pode chegar lá uma vez, fazer um gol, mesmo não jogando bem. Mas isso escancara como o sistema defensivo do Atlético é frágil. E quando ele passa a responsabilidade para o adversário, no sentido de, o time não quis jogar, o time apenas se defendeu, fica parecendo que o adversário aplicou um antijogo. E jogar na retranca não é antijogo, é estratégia. Até pelo material que ontem o técnico do Goiás tinha, ele foi perfeito. Ele estacionou 2 carretas ali na frente da área e o problema é do Atlético. O adversário que tem que encontrar estratégias alternativas para furar essa retranca. Não é erro do Goiás, não. O Goiás jogou na dele, fez um gol e claro que tinha que jogar na retranca, ou você acha que o Goiás tinha que encarar o Atlético de igual para igual? Assim como outras equipes já fizeram. Então, esse discurso do Sampaoli não cola. O Atlético precisa de mais repertório, mais criatividade. E um outro ponto que eu queria destacar aqui, como o Atlético é frágil mentalmente, o jogo de futebol não vale apenas o aspecto técnico. Quando o Vitão traz esse dado aí, o Atlético apenas não perdeu pontos para o Coritiba, dos 7 últimos colocados, isso também escancara que não é simplesmente pela questão técnica, porque o Atlético é superior a todas essas equipes,
Mas olha só como que o Atlético é fraco mentalmente. Ontem, ao meu ver, o Atlético fez os 11 primeiros minutos bons. A partir do gol anulado do Savarino, o time apagou. O time do Atlético morreu. Contra o Vasco, depois de ter perdido o pênalti, o time morreu. Então falta, sabe, uma experiência maior, jogadores mais tarimbados, para chegar e falar, gente, tem um jogo inteiro pela frente. Não dá para se desestabilizar depois de tomar um gol, depois de perder um pênalti, depois de ter um gol anulado. O time morre. E essa é a diferença que eu vejo, por exemplo, para o Internacional, que joga concentrado os 90 minutos, que não se entrega. O Atlético, apesar de ser um time bom tecnicamente, é um time frágil mentalmente, se perde nas partidas. Então, eu não vou falar aqui fora do São Paulo de jeito nenhum. Eu acho que é muito mais prudente e é muito mais fácil, mais inteligente corrigir um trabalho que não está perfeito, está longe do ideal, mas que tem boa perspectiva, do que começar tudo do zero. Então é possível apontar erros, é possível corrigir a rota sem recomeçar sempre, né? Eu acho que um dos grandes trunfos de uma diretoria é bancar também quando a maré está contra, é nadar contra a maré. Eu acho que é uma grande sacada de clubes vitoriosos. Espero que a diretoria do Atlético tome uma posição nesse sentido também. O Vinícius lembrou bem que o roteiro foi igual do jogo contra o Vasco, né? Você começa bem, impondo o jogo e depois, em um determinado momento, você cai, assim. No jogo contra o Vasco foi o pênalti do Johan e ontem foi o gol anulado realmente. Mas a partir do momento, né, tá pegando esse gancho de colocar, porque o adversário jogou recuado. A partir do momento em que você tem uma zaga que tá brigando contra o rebaixamento e que você tem um ataque com Eduardo Vargas, com Marrone, que entrou no segundo tempo, com Tardelli, que entrou no segundo tempo, você tem a obrigação de furar essa defesa, né? Então, assim... que tomou 13 gols nos últimos 4 jogos, né? Pois é, então a culpa sempre estoura na defesa, lógico que ontem, né, a culpa do gol... realmente o Júnior Alonso tinha que ter, né, anulado. Um cara com 1,85 m tem obrigação de anular um jogo aéreo de um cara de 1,70 m, né? Mas lógico que as coisas estouram sempre na defesa. Mas o ataque do Atlético, pelo amor de Deus, né? Você tem jogadores aí com a qualidade necessária para furar uma zaga que tá brigando, né, contra o rebaixamento. Então, realmente você colocar a culpa... campeonato, Goiás. Hã? O Goiás tem a pior defesa do campeonato. Pois é. E usou da estratégia e essa defesa. Então, e essa defesa amarrou o Atlético ontem mais de 90 minutos. Agora, o que me chama a atenção também, Vitão, é que o Atlético fora de casa tem um aproveitamento de praticamente 1/3 daquele aproveitamento que tem dentro de casa. É o 12º, é o primeiro, é o melhor mandante, o 12º. E eu vou te falar que... Assim, basta dizer que, mas é porque o jeito que o São Paulo joga não vai mudar. Não. Nós não estamos pedindo que o Sampaoli seja radical nas mudanças, mas será que é impossível ter uma variação? Será que é impossível entender que, será que ele, Sampaoli, e os seus pares não notaram isso? Que você tem 1/3 do aproveitamento que você tem dentro de casa, é o que você tem fora, e buscar, quais são os motivos que levam a esses números assustadores e tomar uma providência para resolver isso? É histórico do Atlético, né, Everton? O Atlético tem muita dificuldade fora de Belo Horizonte, não só nessa edição do Brasileiro, nas edições anteriores, tanto que o melhor desempenho do Atlético como visitante na era dos pontos corridos foi em 2017, quando fez 30 pontos, e você joga fora, você disputa, se eu não estou enganado, 57 pontos, né? Então, assim, foi pouco ali acima de 50%, que foi a melhor vez que o Atlético foi como visitante. E assim, eu acreditava que nessa temporada seria diferente, você não tem ali a pressão da torcida, então a atmosfera do estádio é diferente, você tem um gramado do mesmo tamanho, você tem igual o gramado de ontem da Serrinha pela TV, não parece ser um campo ruim, pelo contrário, parece ser um campo muito bom para praticar futebol. Sobre o que você disse, eu até entendo a postura contra o Goiás, tem que ser, na minha maneira de ver futebol, tem que ser igual no Mineirão, igual fora, porque se é superior, você tem que se impor. Em alguns jogos, você tem que realmente reconhecer ou a sua inferioridade ou a qualidade do adversário e se fechar mais. A única vez que ele fez isso foi contra o Flamengo na primeira rodada. E o Palmeiras ele ganhou. O Palmeiras ele foi encarar de peito aberto e levou um couro. Ele foi encarar o São Paulo de peito aberto e perdeu. Contra o Inter foi diferente, que o Inter fez um gol com 7 minutos e retrancou. O Atlético teve o controle do jogo, mas o Inter também não precisava de fazer mais coisas, não. Mas é basicamente assim, quando é time pequeno, eu até entendo você tomar conta do jogo. Mas eu sei que para mim são um mistério. Eu, sinceramente, mas me diz uma coisa. Nesse ano.
O Inter fez um gol, amarrou o jogo. O Goiás fez um gol, amarrou o jogo. O Botafogo fez 2, amarrou o jogo. Por que o Atlético não consegue amarrar jogo contra o adversário quando ele está à frente do placar e o adversário empata ou até vira? Mas eu acho Característica do time, dos jogadores. Acho que tem muito mais a ver com o estilo de jogo. O Atlético não sabe jogar amarrando o jogo. O estilo do São Paulo é jogar com a bola, é sempre ter a bola e jogar no campo do adversário. Eu sinceramente, Everton, eu não tenho uma explicação para falar sobre o desempenho do Atlético fora de casa. É difícil, porque se tivesse o fator torcida, a gente poderia atribuir a isso. Não tem. E o Atlético não muda a forma de jogar. É claro que às vezes o Atlético joga mal, como jogou ontem. Mas eu acho que é muito mais uma questão psicológica do que uma questão de estilo, que tem que mudar o esquema. Porque se ontem o Atlético entra retrancado, assim, mais fechado contra o Goiás e perde, a gente já está descendo o pau aqui, falando que o São Paulo abriu mão de atacar uma equipe que é muito inferior. Apesar do Atlético ter entrado com 3 zagueiros, eu ouvi muita gente comentando, o Atlético não foi nem um pouco defensivo. O Atlético jogou com 6 atacantes praticamente, 6 jogadores atacando o time do Goiás. Faltou muito para esse repertório. Mas é difícil explicar porque o desempenho fora de casa é tão ruim, é péssimo na verdade. Uma grande dúvida é até quando a resposta vai ser ao adversário jogou fechado? Porque isso não pode ser resposta para resumir derrotas para times muito mais inferiores. Everton, mas é do jogo. Everton, mas é isso, é do futebol. Não estamos falando de um encontro de 2 times que se equivalem. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando do encontro de 2 times que têm comandantes, que têm técnicos, que também se equivalem. Não é o caso. Não é o caso. Eu não acho, falei isso ontem na Band, eu não acho o elenco e o time do Atlético excepcionais. Eu acho um bom elenco, acho um bom time. E acho que esse time precisa de mais. E ontem eu vi que foi menos do que poderia, e aí na coletiva o São Paulo se resumiu a dizer que o adversário jogou por uma bola, o adversário jogou fechado. Mas e outros times que vão lá e que montam no Goiás, lá na Serrinha, e aí? Everton. Quais foram as estratégias usadas para que isso acontecesse? Não, mas é que contra outros times o Goiás sai. Mas a estratégia que você tem é só essa. Everton, mas que papo chato, que aqui muda o jeito de jogar. Não. Eu estou falando de estratégias, dentro do mesmo esquema, variações dentro do mesmo esquema. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, Vitão, antes da gente sair para o intervalo aqui mais uma vez, é a seguinte. O mesmo esquema adotado pelo Sampaoli, com jogadores de mais qualidade, resolveria o problema? Não, repete aqui, agora dá um pico na internet. Tá, então vou repetir. Os jogadores de mais qualidade devem funcionar. Esse mesmo esquema que a gente viu que acredito que jeito de jogar é esse. Sim, jogadores de mais qualidade, sim, porque... então resolve o problema? Claro, porque, por exemplo, você não vai ver o Alan errou alguns passes que geraram contra-ataques. Você vai ter ali, por exemplo, pensando no jogo de ontem, vamos encaixar o jogo de ontem. Você vai ter ali o Nacho com a capacidade de abrir espaço na defesa, você vai ter o Hulk com uma finalização de fora da área, que hoje eu acho que para mim é um dos grandes defesas desse time do Atlético, um jogo fechado, você não gerar a oportunidade para alguém arrematar de fora da área. Até que teve um chute do Alan, você vê que foi um dos bons momentos do Atlético, foi aquele chute de longe, que é o que obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. A internet do Vitão não é uma internet clara, então já vou aproveitar para fazer aqui uma indicação a você, Vitão, porque eu estou vendo que você não tem uma internet da Claro, mas se liga nesse papo aqui, que esse papo é interessante. A Nokia acertou em cheio com o Nokia 5.3, tela gigante, com bom desempenho, uma excelente câmera quádrupla, com lente macro, ultra-wide, para captar todos os detalhes, e esse celular está com preço imbatível na Claro. Everton, mas o problema é celular ou internet? Calma que nós vamos chegar lá. Só até domingo você compra o Nokia 5.3 por 21 vezes de R$ 69,99. Aqui que vem a vantagem, no Claro Pós 20 GB. E tudo vai ficar melhor ainda, porque com ele você vai navegar com a internet mais rápida do Brasil. E aí, Vitão, não vai ter problema de ficar travando.
Então corre para Claro. Você pode comprar no claro.com.br/loja online, você pode comprar no 0800 721 234, também dá para pedir por delivery nas lojas do BH Shopping, do Boulevard, do Diamond, tem também no Pátio Savassi, Shopping Estação ou no Itaú Power Shopping. Vá de Claro, Vitor Martins, você merece o novo. Mas o intervalo aqui, calma, Vini, calma que você tá nervoso, você vai falar daqui a pouco, é um intervalo rápido, a gente volta já já, e na volta vamos registrar aqui, porque o que tem de mensagem que chegou agora, tanto no Claro WhatsApp quanto no Twitter, é uma enormidade. Tudo isso a gente registra na volta aqui na 98, na primeira FM Estéreo da América Latina. Até já. 98 Esportes. 98. O futuro do agro é agora. Com o avanço do agronegócio, o futuro já se manifesta por meio de iniciativas inovadoras de gestão e de tecnologias aplicadas no campo. Venha para a Faculdade CNA e esteja apto para enfrentar os novos desafios do agro. Escolha sua graduação EAD em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Prepare-se, reinvente-se, orgulhe-se, inscreva-se e seja o profissional do futuro. Novo Polo EAD em Belo Horizonte. faculdadecna.com.br. Com as cores do Samsung Galaxy S20 FE e assinaturas de Netflix e Comebol TV, não vai faltar diversão. Aproveite o Samsung Galaxy S20 FE por apenas 12 vezes de R$ 157,99 ou à vista por R$ 1.889 no combo multi 120 GB mais 60 GB no Extra Play com Netflix e Comebol TV. Compre pelo site claro.com.br/loja online, ligue 0800 720 1234 ou nas lojas Claro, também com delivery. Claro, você merece o novo. Pra ficar bem, pra viver bem, se cuidar bem, bem do seu jeito, bem na sua mão, bem digital, bom, 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 pra quem não tem e quer também um plano bom, 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 bem. Chegou o Bem Digital, o plano digital da Unimed BH. Você bem atendido 24 horas, online ou presencialmente e com mensalidade bem acessível. Acesse unimedbh.com.br/bem digital e saiba mais. Não saia por aí tentando vender o seu carro. Não vá a um lugar que vão arrancar o seu couro. Vá na Alto Maia, Maia, Maia. Vá na Alto Maia, Maia, Maia. Tem estrutura, manobrista, especialista. Compre e vende seminovo com a melhor proposta. Já negociou mais de 5 mil carros, todos com garantia. Carro na Alto Maia, Maia, Maia. Alto Maia Veículos, compramos seu carro pela melhor proposta. 999824242. Todo mundo tem uma marca. Qual é a sua? Existe uma que há mais de 50 anos se transformou em símbolo de grandes histórias, formando e capacitando profissionais de excelência para o mercado de trabalho, o IBMEC. Com um amplo portfólio nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e extensão, o IBMEC é referência em ensino de qualidade no Brasil. Escolha o melhor para sua formação e para a sua carreira. Acesse ibmec.br. IBMEC, suas próximas conquistas vão ter essa marca. Autobits, a peça certa para o seu carro. 3319-2000. Autobits e a hora. 98, 10 para as 9. Os Players, o programa de games da 98, com Bruno Matos, Thiago Camarão e eu, Gilbert Campos. Vamos trazer novidades do mundo gamer, entrevistas, jogos antigos, gameplay e muito mais. Acompanhe a gente também no canal no YouTube, Os Players Oficial. Os Players, o programa de games da 98, de segunda a sexta, às 14h. Essa é pra zerar o rádio. Não. 98 Esportes. Muito bem, estamos de volta, 8h51. Estamos recebendo aqui uma mensagem do grande Luciano Dias, está dizendo aqui, bom dia. Olha, eu vou dizer uma coisa, o Atlético perder pontos aí de 5 dos 6 jogos fora contra times que brigam contra o rebaixamento,
as características dos jogos foram semelhantes, o time com 1000% de posse de bola, adversário jogando por poucas bolas e saindo com a vitória. 2-1 para o Botafogo, Fortaleza 2-1, Bahia 3-1, Vasco 3-2, Goiás 1-0, e ainda tem o Sport pela frente. O Luciano Dias, que está, meu colega de Band, que está inclusive agora com o Stallone, com a Gabi, estão girando para fazer as matérias aí do dia lá para a Band, ouvindo a gente aqui. O Luciano sempre atento. Ele mandou uma mensagem às 6 da manhã. Das 6 da manhã, o cara que tá acordado às 6 da manhã, meu Deus do céu. Mas ele acorda. Luciano é gente boa demais, cara. Tá acordando para ir trabalhar, né, cara? O problema é quem acorda para fazer. Acorda às 4, Everton, normalmente. O problema é quem acorda para fazer atividade física, igual o Gilberto Ramos aqui do bairro Tupi, tá correndo agora e tá ligado aqui no 98 Esportes. Tá falando que eu falei ontem aqui sobre o Galo contra os times do Z4, ainda teve quem achou ruim, falando que eu era muito negativo. Foi uma chuva de mensagem. Mas isso você mesmo, Ale. Ô Gilberto, eu preciso só profetizar os números da Mega Sena, viu, Gilberto? Aí eu fico tranquilo e vou acordar cedo pra correr com você. O Alan de Betim tá falando aqui, ó, com Everson no gol e o dono do clube como treinador, a gente não ganha nada. O São Paulo tem muita mídia e pouco resultado. Queria saber, se eu fosse brasileiro, vocês da imprensa continuariam passando o pano e ainda defenderiam a permanência dele aqui. Depende do treinador brasileiro. Depende. Se fosse o Diniz? Não. Se o Grice estivesse aqui? Sim. O Grice... O Alexandre Oliveira está dizendo aqui, Vitão, que um goleiro chama gol, esse goleiro é fraco e tal. Eu entendo as críticas ao Everson. Eu acho o Everson um bom goleiro, mas acho o Rafael melhor que ele. Mas já falamos aqui 200 mil vezes. Enquanto o Sampaoli for treinador do Atlético, esqueçam. Everton, o gol anulado, como começou a jogada? Como é que começou a jogada do gol que foi anulado? Vocês lembram? Foi troca curta de passe dentro da área com o Everson dando a bola entre dois atacantes. Acho que foi no Alan. E aí o Atlético com 3, 4 toques saiu na cara do gol e fez o gol que foi anulado. Aí você vê por que o São Paulo conta com um goleiro assim. Não adianta ficar malhando em cima disso, ô Vitão. Enquanto o São Paulo for treinador do Atlético, igual o jogo de ontem. Esse negócio de chama gol, isso é... Eu não acredito nisso, não. Qual foi a culpa dele no gol de ontem? Não adivinhar que o cara... O Índio subiu no meio de dois marcadores e cabeceou lá no canto, cara. Nem ele, eu acho que nem o próprio Everson imaginou, no meio de dois ali. A culpa dele o cara de 1,70 m não vai conseguir cabecear ali. É isso, a culpa dele é essa. Ele não adivinhou que o cara é... Fases mais, assim, nada a ver. Não existe. Ou o cara é bom, não é. O Everson ontem não teve culpa nenhuma. Eu acho que perseguição gratuita é complicado. Eu acho até desleal ontem criticar o Everson pelo gol tomado. Não, depois que acabou, depois do gol do Goiás, um minutinho depois, eu já falei aqui que um ótimo termômetro é você ficar olhando o Twitter aqui. No Twitter aqui já tinha gente falando, fora Gabriel. O que o Gabriel teve? A bola que foi cruzada dentro da área. Aí o Alonso falha, mas a culpa é do Gabriel. O Arana falhou também. O Alonso falha, não, o Arana também, já pelo segundo jogo consecutivo, contra o Vasco, que teve aquele erro, que depois ele falou sobre isso, depois do gol do final de semana, mas ontem também ele falhou, ele e o Alonso. Então é um lado esquerdo que é muito elogiado quando tem a bola, mas sem a bola tem sido um problema também, lado esquerdo que eu estava falando. Comunicação, jogadores que jogam por ali. Foi essa. Senão a pessoa vai achar, não, mas o gol não saiu pelo lado esquerdo, não saiu pelo lado esquerdo do Goiás. Mas eu estou dizendo que a crítica ao Gabriel e ao Everson, elas estão prontas. Elas já estão prontas. Elas não precisam ser fabricadas, mas estão prontas. O cara só joga na mesa. O Alonso subiu uma gilete, culpa do Gabriel. O Arana subiu mal também, culpa do Gabriel, culpa do Everson, não pode ser assim. O Guga não foi mais sacrado porque não estava em campo ontem. Porque não estava em campo. Já imaginou se o gol sai ali, nas costas do Guga também? Viu? Aliás, falando, já que você tocou no assunto, ô Vini, a única coisa que explica a ausência do Guga ontem, talvez, fez um exame lá, o Secai mostrou que está correndo risco de lesão e por isso não entrou em campo. Porque essa da entrada também do Mariano ali, eu queria que você explicasse, ô Vini, o que você entendeu. Ô Everton, eu não entendi nada. Assim, quando ele colocou o Gabriel de início, eu acho que foi muito em função que o São Paulo esperava ter Rafael Moura e Fernandão no ataque do Goiás. Para mim isso ficou muito claro. Mas,
quando ele viu que a formação do Goiás era diferente, aí a entrada do Gabriel não fez sentido. Só que mudar o cara aí, como o Vitão falou, com 5 minutos de jogo, seria algo bem maluco. Só que depois, quando ele coloca o Mariano, ao invés de colocar o Guga, pra mim ficou totalmente sem sentido, porque eu pensei, poxa, vai colocar o Mariano até numa função diferente, algo que o Guga não está acostumado a fazer, mas não, o Mariano entrou justamente na função que o Guga executa, atuando pelo lado direito, na saída de bola, aquela saída de 3 bem característica do Sampaoli. Então eu não entendi mesmo, e só pode ter sido algum motivo físico, né? Na coletiva ele não explicou. Ale, vamos registrar algumas mensagens, Ale, embora? O Nicolas está ouvindo a gente lá em Ibatiba, no Espírito Santo, ele faz um questionamento interessante. Como esse time não ganha fora de casa, vai fazendo Libertadores e Copa do Brasil nessa próxima temporada, time que não ganha fora não passa das primeiras fases. É verdade, Nicolas. Tem que mudar realmente o comportamento fora de casa, porque principalmente na Copa do Brasil, que é um jogo só, né? Entra na... mas o Atlético indo pra Libertadores... Mas o Atlético vai estar na Libertadores, Atlético... vai entrar na terceira fase, né? Se o Atlético ir pra Libertadores, já entra na segunda. Mas mesmo aí assim, ele vai pra Libertadores. Precisa ganhar fora de casa realmente aí em competições mata-mata também. O Gustavo Barbosa, lá em Pedro Leopoldo, tá falando, Sampaoli ontem foi mal e teve grande influência na derrota. E o que dizer de alguns jogadores que não se explicam quando tem oportunidades? Alan, Vargas, Marrone, Natan, não apresentando nada em campo. Acho que vale a reflexão também sobre o empenho do time em determinados momentos dos jogos. O Marrone eu acho que até conseguiu entrar mais ou menos ontem, mas o Alan tá sendo uma decepção muito grande. O Alan é a maior decepção do ano, hein, Ale? O Vargas ontem... Entre os jogadores, o Alan é a maior decepção do ano. Pois é, o Vargas não fez nada ontem, absolutamente. O Natan também entrou, não mudou nada. Eu concordo aí com você. Vamos lá. A Érica tá falando aqui que a bola do gol era defensável do Everson. Sei se era não, viu? Não sei. Seria milagre. O Pedro Henrique tá falando aqui, eu acho que o problema do Atlético é uma parte psicológica também. O Vini falou isso no primeiro bloco, Pedro. Não pode ter um lance tipo sofrer gols, errar pênalti, o time desmoronar em campo em todos os aspectos. É incrível como eles ficam desorganizados após alguns desses eventos reversos. É verdade, o Vinícius Andrade tocou nesse assunto aqui e realmente é isso mesmo que você falou, viu, Pedro? O Nilton, do bairro Santa Mônica, tá falando aqui, ó, sobre o gol, só para pontuar, o Savarino marcou com o olho o cruzamento, como tem sido característica de nossa defesa. Um abraço, ficar marcando com o olho e não subir para impedir, aí vai dar naquilo ali, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção também, Vitão e Vini, que, bom, os 3 zagueiros, o Sampaoli explicou sem a menor justificativa, né? O fato de, jogou com 3 zagueiros por quê? Voltar com outro atacante lá, já falamos isso aqui, não tinha outro atacante lá. Acho que ele imaginou que teria. Imaginou que teria, mas ali ele poderia ter mudado ainda no primeiro tempo, né? Não teria problema. Mas o Everton, contra o Flamengo, aqui, lá no Maracanã, ele fez isso contra o Flamengo, ele poderia... O Everton virou praticamente um volante, né? Agora, tem uma coisa que muita gente, que em vários jogos, eu acho que até com o Vinícius Andrade participando conosco aqui, a gente chegou a falar sobre isso, de determinadas dificuldades que o Atlético tinha no jogo, e aí o Vinícius Andrade, ora o Gomídio, o Grice, o CJ, falavam assim, a saída de bola, o Atlético teve muitos problemas na saída de bola. Ontem o Atlético não teve problema nenhum na saída de bola. O Hever, a bola estava no pé do Hever, aliás, me parece que o Hever foi o jogador que mais deu passes no jogo. Os 3 jogadores que mais deram passes quase como meia, né? Hever, Alonso e Alan. Só que, por vezes, eles pegavam a bola na intermediária do campo de ataque ali e os jogadores fixos, metidos no meio da marcação, com pouca movimentação. Sabe? Então, assim, em outras situações, o problema era a saída de bola. Ontem não foi. Faltou, na sua opinião, Vinícius, mais movimentação quando essa bola estava na intermediária, rondando, o Atlético ficava fazendo aquele balanço, jogava de um lado, jogava para outro, tentando puxar, arrastar a defesa do Goiás, só que em alguns momentos do jogo ali, o Vini, o Goiás meteu uma linha de 6, foi uma linha, em vários momentos, uma linha de 6 e não só uma linha de 5, e o Atlético girava essa bola de um lado para outro, mas os atacantes muito parados, presos da marcação. A falta de movimentação para você foi outro problema, Vini? Ora o Goiás defendia num 5-4-1, por vezes num 6-3-1. Realmente,
Quando o time joga muito retrancado assim, geralmente o meia, no caso ali o Johan, ele tenta jogar nas costas do volante, né? Entre essas duas linhas, que é onde há o mínimo espaço. Ontem o espaço era muito curto. Eu nem acho, Everton, que foi um problema de movimentação. Nesse jogo posicional do Sampaoli, é comum que os jogadores fixem mais as posições. O que eu acho que faltou e que falta, principalmente, é um problema, acho, do jogo de posição, quando você não tem um jogador com a capacidade do 1 contra 1. E aí eu falo da falta do Keno. Porque por mais que o Keno erre bastante, mas é um cara que tenta uma jogada diferente. Quando essa bola chega no Vargas, do lado esquerdo, ou ele vai tentar um passe de lado ou um cruzamento. Fica muito previsível. Geralmente quem faz a jogada no 1 contra 1 é o Savarino, mas ontem estava mal no jogo. Por isso que fica muito fácil do lateral. Por isso que os maiores passadores do Atlético na partida de ontem foram os defensores, porque essa bola circulava, mas não entrava na defesa do Goiás. Aí no finalzinho é chuveirada, aí é desespero. Então o jogo posicional é interessante, mas quando você não tem jogadores com a capacidade de quebrar uma linha, seja com um passe, ou seja com uma jogada individual, com um drible, aí fica um jogo chato. Aí fica parecendo aquela pressão, mas na verdade não é pressão, é posse de bola sem efetividade. É o que aconteceu. Deixa eu registrar mais duas aqui, Everton. A Mara, vai lá, Lê. A Mara lá de Itaúna tá falando, o Sampaoli ontem merece todas as críticas, onde já se viu 2 laterais no banco e ainda improvisa, né? Ainda assim pode trazer todo o reforço do mundo que não vai dar em nada, muita decepção. A opinião da Mara. O Marcelo tá falando que o Galo tem um elenco bom, só que com o professor Pardal aí não dá para ganhar nada. Tá se referindo, claro, às mudanças aí da escalação. E o Guilherme de Betim tá falando aqui, ó. Para pegar a bola do gol seria milagre, coisa que antes o Vitor fazia e que o Rafael até faz, mas a gente não pode contar com o Everson para fazer milagre. Eu discordo, assim, dele ter culpa, né? Mas eu entendo quem questiona aí o Everson, sim. E a Isabela tá falando aqui, ó. O Tardelli ontem fez mais que o Vargas nos últimos jogos, visão de jogo muito boa. Se São Paulo tivesse colocado ele antes, já estaria 100% da forma física e não passaria tanta raiva. O Rudsen está dizendo aqui, modelo de São Paulo é manipular o espaço com a bola. Isso nunca vai acontecer se os jogadores envolvidos na construção tiverem dificuldade em dominar a bola para frente, passar de primeira, fazer passe por entre as linhas e usar as duas pernas para dominar e passar, exceto o Natan. É o Rudsen que está dizendo aqui. O Elias está dizendo, você não acha que o departamento médico do Atlético deveria vir a público e dizer qual a real situação de jogadores que tiveram Covid, que depois disso tiveram uma queda de rendimento, como Alonso, Guga, Vargas, Everson e outros? Está clara a falta de timing deles. Elias, está dizendo aqui o Elias, está botando culpa até no Covid. O Gil Batista está dizendo, será que está na hora de Marrone e Tardelli no time titular? O Pablo, todo mundo fala da zaga do Galo, que até ao meu ver é fraca. Mas não vejo ninguém criticando o ataque, que não faz gol. Pô, mas é o segundo time que mais... O Pablo. O problema do Atlético, eu acho que é encontrar equilíbrio, mas é mais defensivo do que ofensivo. Tem um aqui que está dizendo, que é o Hélio, está dizendo, São Paulo ganha uma nota preta para ficar treinando roda de bobinho no campo do adversário. É o campeão de posse de bola, está dizendo aqui o Hélio. O Rochinha, o São Paulo sempre se transforma em professor Pardal quando o Atlético mais precisa fazer apenas o arroz com feijão. Bem feito. Volto a afirmar, com tanto investimento recebido, se fosse qualquer outro, já teria caído. E para mim já deu. O Rochinha está dizendo aqui. O Rafael, desculpa, Everton, mas tática é diferente de covardia. O que esse Goiás fez foi igual ao que o Sport fez. O Washington, a derrota de ontem foi 100% do Sampaoli. Se fosse qualquer outro treinador, já teria sido demitido há muito tempo. Mas como é o Sampaoli, a diretoria pipoca. Sampaoli é um Fernando Diniz com grife. Bom, enfim. Vamos para mais intervalo, gente. Não dá para ficar o programa inteiro aqui falando do Atlético. Vamos ter que falar do Cruzeiro já. Daqui a pouco, entre um assunto e outro, acaba pintando aqui. Nós ainda temos mais assuntos do Atlético para tratar. A vitória do Atlético ontem não veio dentro de campo, mas veio nos tribunais. No caso do Fred, o Fred agora vai ter que pagar o Atlético em uma semana e meia, já vai ter que fazer o pagamento. 14 milhões. Ontem foi a decisão final. Quantos dias, Vitão? 14 milhões, mais ou menos, que é o valor corrigido com tudo. Não, 14 milhões.
14 milhões, eu entendi isso falando 14 dias. Então, 14 milhões de reais e agora é decisão final. Em 1 semana e meia, o dinheiro precisa estar na conta. Quem vai pagar? É o Fred? Vai ficar para quem essa? Porque me parece que é o Fred que vai ter que desembolsar. 9h06. Eu vou para o intervalo, pessoal, mas daqui a pouco a gente volta com o Adroaldo Leal, e a gente fala do Cruzeiro, e a gente fala desta... Aliás, com algumas novidades também, né? Tem jogador do Sampaio Correia que pode vestir a camisa do Cruzeiro, e falaremos de outros assuntos também. Continue participando, continue enviando sua mensagem para o 993169898, ou também para o nosso Twitter.